Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 7 de outubro de 2018. E o evangelho de hoje, o qual vamos meditar, é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes a mão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ao meditarmos o evangelho de hoje, tive que mexer aqui no celular um minutinho. Ao meditarmos o evangelho de hoje, nós vemos essa passagem que os fariseus queriam pôr Jesus à prova. E de que forma que eles queriam pôr Jesus à prova? Eles queriam pegar Jesus numa palavra errada, em alguma coisa que eles pudessem condenar Jesus. E hoje eles vêm querendo saber o que é que Jesus, querendo colher o ensinamento com Jesus, mas por trás tinha um outro sentido. E o que é que eles querem saber de Jesus? Eles queriam saber se era permitido o homem divorciar da sua mulher. Jesus responde a pergunta para ele: o que Moisés os ordenou? E eles falam que Moisés ordenou que eles dessem uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus fala claramente que foi por causa da dureza dos corações deles que Moisés escreve esse mandamento. Nós vemos, meus irmãos, que Moisés dá essa certidão, dá esse mandamento que eles podiam se divorciar, mas isso não era assim desde a criação. A dureza dos corações dos homens faz com que eles tenham uma nova lei. Mas Jesus vem para revogar isso. O que Jesus nos ensina é que um homem e uma mulher foi feito por Deus para a criação e que o que Deus uniu, o homem não separa. Esse evangelho sempre foi muito difícil para mim fazer uma reflexão sobre ele, porque poderia gerar uma hipocrisia da minha parte, porque quem me conhece verdadeiramente sabe que eu tive alguns casamentos, mas eu quero testemunhar aqui que verdadeiramente aquilo que Jesus fala nesse evangelho de hoje é o que aconteceu comigo. Primeiro, pela dureza do meu coração. E assim verdadeiramente o que acontece.
quando nós vivemos as coisas do mundo, porque nesse tempo eu não vivia as coisas da igreja, não vivia os caminhos da igreja, o qual eu vivo hoje. Então, as coisas que importavam para mim eram as coisas do mundo. Os relacionamentos eram muito volúveis, uns relacionamentos muito rápidos. Não tinha um verdadeiro comprometimento com aquilo que era o mais sagrado, que é o casamento. Portanto, meus irmãos, eu verdadeiramente hoje dou testemunho da dureza do coração do homem, que transtorno pode causar para cada um de nós. Essa dureza dos nossos corações faz com que nós tomemos decisões precipitadas e inconsequentes. E por isso, meus irmãos, que é importante escutar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Eu tive a graça de entrar com o processo de nulidade do meu casamento e tive a graça de receber essa nulidade. Então, eu desconsidero que fui casado tive o processo de nulidade aceito pela igreja. Então, é como o casamento não tivesse sido efetivado. Mas eu vivi com algumas mulheres. E essa dureza do coração que fez com que eu tomasse essas decisões inconsequentes. É até difícil para mim poder relatar esse assunto, mas eu quero aqui deixar esse testemunho. Hoje eu vivo uma vida diferente. Hoje eu vivo verdadeiramente uma vida caminhando conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme os ensinamentos da igreja. Por quê? Porque a verdade de Jesus que vive dentro de mim me mostrou com clareza a beleza do matrimônio, a beleza do casamento. Um homem que deixa a sua casa, se une à mulher e os dois podem viver a graça do casamento. Por isso, meus irmãos, vocês podem ver, eu estou noivo, acabei de fazer o curso de noivos e estamos dando um passo para oficializar o nosso casamento, para termos uma caminhada para servir a Deus. E é isso que Deus quer, que a família, que a união de um homem e uma mulher sirvam verdadeiramente com Deus no centro da sua vida. Aí nós temos a verdadeira beleza da graça de Deus. O nosso coração já não é mais duro. O nosso coração é cheio do amor de Deus, cheio da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos viver. Viver as coisas de Deus, porque aí nós tiramos a cegueira que o mundo nos coloca. O mundo hoje prega vários relacionamentos sem compromisso, é só a questão do ficar, é o sexo sem controle, e nós vivemos essa dureza do coração, essa falta de compromisso verdadeiro, de amadurecer no relacionamento, amadurecer no amor, amadurecer na vivência cristã e na vivência da palavra de Deus. Somente assim nosso coração é transformado, aí verdadeiramente nós podemos ter uma vida nova. Aí conseguimos ver, enxergar a beleza de Deus e a beleza do matrimônio na vida das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje, domingo, dia 7 de dezembro, é um dia muito importante para a nação brasileira. Iremos eleger representantes da Câmara Estadual, Federal, senadores, governadores e o nosso presidente. Nosso país, que ao longo dos últimos anos vem sofrendo tanto, com tantos milhões de pessoas desempregadas, com a nossa economia estagnada, nosso país parado. Precisamos, tantos escândalos que aconteceram nos últimos governos, que nós precisamos ter a consciência, suplicar a sabedoria de Deus, suplicar a misericórdia de Deus sobre o nosso país, sobre a nossa nação.
que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a seu Filho Cristo Jesus pelo nosso Brasil. E que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, nos dando sabedoria para escolhermos verdadeiramente os nossos governantes, com sabedoria, com alegria no nosso coração, com a nossa civilidade. Que Deus abençoe a nossa nação e abençoe cada um de nós brasileiros, para que nós possamos ter um país mais justo, um país onde todas as pessoas tenham uma oportunidade. A oportunidade a uma escola, a oportunidade à saúde, a uma educação, um país mais seguro, com infraestruturas para todos, com oportunidades para cada um ter a dignidade de ter o seu emprego e o seu trabalho. Supliquemos a Deus a sua misericórdia sobre a nossa nação e que o Espírito Santo de sabedoria venha sobre cada um de nós nesse domingo. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.